Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez para mais uma transmissão da nossa devocional de quinta-feira. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vai me dando aí o seu retorno, se você está recebendo bem o áudio, está recebendo bem o nosso som, a nossa imagem, para a gente começar aqui a nossa transmissão hoje, né? Aqui na nossa devocional. E deixa eu dizer, viu? Marque aí as pessoas, convide seus amigos evangélicos, especialmente. Hoje não será uma mensagem evangelística, viu, irmão? Agora, se você puder marcar aí, mandar esse link para os seus amigos evangélicos, tantos quantos você puder, eu recomendo você fazer isso. Porque hoje a nossa palavra hoje aqui vai ser fogo puro, viu, irmão? Mas o fogo que consome a hipocrisia, o pecado, enfim. O tema da semana não poderia ser outro, né, irmãos? Semana passada nós falamos sobre o tema que estava em destaque no cenário evangélico e no cenário da mídia brasileira, que foi o caso da menina de 10 anos e o estupro que ocasionou o aborto. E essa semana nós estamos diante do caso da pastora Flor de Lis. E eu tenho visto as manifestações a respeito disso, né? Os memes, as piadas, as críticas, né? As chacotas, o uso político, inclusive, associando a imagem da Flor de Lis a personagens da política, especialmente do governo. E os evangélicos se defendendo, né? Pedindo para que não haja uma generalização da imagem do evangélico em relação ao crime cometido pela Flor de Lis e seus filhos, o assassinato cometido. Por outro lado, muitos evangélicos também aproveitando para deflagrar uma crítica e uma autocrítica explícita à própria hipocrisia evangélica diante do tema. E, na verdade, eu vou falar disso tudo hoje. Será um tema bem polêmico, né? Se semana passada já foi um tema polêmico, nós falarmos aqui da temática do aborto, né? E o vídeo está aí para quem não assistiu, hoje não será menos, tá? E você já ouviu aquele ditado que diz assim: não é possível agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, né? E você tem que fazer uma escolha, porque não dá para agradar todo mundo. Hoje eu vim para esta palavra aqui disposto a assumir um risco muito sério, viu, irmãos? Porque a palavra dessa noite, ela vai desagradar gregos e troianos. Ela vai desagradar evangélicos e não evangélicos. Ela vai desagradar todo o público, de um modo geral. Por que ela vai desagradar? Porque ela vai ser espada. A palavra dessa noite vai ser uma espada que vai, de dois gumes, que vai cortar e que vai confrontar, possivelmente, a sua opinião e o seu ponto de vista. Em algum momento, eu estou dizendo isso sem sombra de dúvidas, em algum momento, o que eu vou dizer aqui nesta noite vai contrariar o seu sentimento, vai de encontro, e vamos distinguir aqui uma coisa, né? Ir de encontro é ir contra é se chocar contra, né? Eu estou dizendo que esta palavra vai de encontro, eu não estou dizendo que ela vai ao encontro. Quando uma palavra vai ao encontro, né? Poxa, o que você disse, tem gente que até troca isso, né? O que você disse vai de encontro ao que eu estava pensando. Não, se vai de encontro, vai contra. Então, se vai ao encontro, é a favor, colabora, corrobora, reafirma, né? Ratifica. Então, esta palavra não vai ao encontro dos seus sentimentos. Em algum momento, você vai estar concordando comigo e, num determinado momento, você vai ficar chocado. Em algum momento, você vai estar contrário ao que eu estou dizendo e, de repente, você vai se ver identificado. Mas eu vou dizer aqui, sem sombra de dúvida, que será impossível que você fique confortável com a minha palavra nessa noite, do começo ao fim, em todo o seu conteúdo.
E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ser polêmico? Não é isso. Eu estou dizendo isso porque eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Olha só, irmãos, que coisa mais tremenda. Eu saí com a minha esposa, né, ontem à noite, e a gente tirou um momento, né, deixamos os filhos, hoje a sogra veio para cá, olhou as crianças, deu almoço, e a gente aproveitou um momento a sós, comemorando uma data importante da nossa vida, que é o aniversário de 33 anos do nosso relacionamento, desde o nosso primeiro beijo, né? E a gente comemora essa data, às vezes, com mais desejo de comemorá-la, né? Com muito mais significados, até do que o casamento, por incrível que pareça, do que o dia do casamento, né? A data de 26/8/1987 marca bastante a nossa história. A gente começou a namorar muito jovenzinhos na igreja, então isso já tem 33 anos, viu, irmãos? E nós saímos ontem para comemorar. Em determinado momento, eu estava ao lado da minha esposa e eu fui assim perturbado pelo Espírito Santo. E aí ela disse assim, olhando para mim, tá pensando em quê? E olha só que coisa, né? E ela achou que eu estava pensando nela. Tá pensando em quê? E eu disse assim, uma palavra que me veio. O grande problema é que aquela palavra que me veio, ela veio desconstruindo em mim tudo aquilo que eu já tinha planejado dizer aqui a respeito desse tema. E o Espírito Santo me constrangeu e me alargou a visão de uma tal maneira que eu percebi o quanto aquilo que eu ia trazer aqui de opinião não era exatamente aquilo que Deus desejava que eu trouxesse aqui à luz da palavra. E eu me arrependi ali do meu pecado, da limitação do meu olhar, de não ter me permitido olhar essa história e esse fato com olhos espirituais, na dimensão daquilo que o Espírito Santo pode fazer e daquilo que a Igreja de Cristo deveria assumir como sendo a sua missão, o seu compromisso diante desse tema. Então eu vou falar desse tema em muitos aspectos. Eu vou falar a respeito da responsabilidade da Igreja Evangélica nesse tema, nesse cenário todo. E aí talvez eu colabore com a opinião de muitos que disseram, não, evangélicos, não venham tirar o corpo fora. Não venham agora dizer, nós não temos nada a ver com isso. Não venham agora dizer, isto é um problema da flor de lis e ela não nos representa. Não, isso não é verdade. E essa é a primeira abordagem que eu vou fazer aqui. A segunda coisa é falar especificamente sobre a flor de lis. E eu tive o prazer, em algum momento da trajetória, há muitos anos, de conhecê-la pessoalmente e a sua história lá no começo, na primeira geração de filhos que ela adotou. E eu quero falar um pouquinho disso. E depois eu vou terminar falando a respeito, e aí eu vou vir para a Bíblia para fazer uma exposição que vai nos perturbar, viu? Vai nos perturbar. E vai perturbar, como eu disse, gregos e troianos, porque foi como eu fui perturbado pelo Espírito Santo. E como eu relutei em admitir que eu precisava mudar o meu pensamento em relação a isso. E como eu percebi que eu não estava sendo cristão no modo como eu estava me posicionando diante desse fato. Então hoje a coisa vai ficar bem importante aqui. Eu convido você a marcar aí os seus amigos e a participar conosco aqui, viu, irmãos? Deixa eu ligar aqui meu ventilador que já ficou quente. Então eu quero orar com você e olha que coisa, né? Eu estou tão aqui debaixo de tanto temor e tremor diante de tudo que eu vou dizer aqui, que normalmente a gente faz a devocional assim numa informalidade, né? E no final a gente ora para terminar, mas eu quero convidar você a orarmos agora, no começo. Para que o Espírito Santo e para que você esteja sensível à voz do Espírito Santo. Para que você esteja disposto a se permitir ser confrontado pela palavra de Deus e pela voz do Espírito Santo ao teu coração.
Então, feche teus olhos que eu quero orar com você para a gente começar, viu, a nossa reflexão nesse momento. Pai, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor aqui nos abençoe, nos ilumine, nos conduza, nos dê sabedoria, humildade e nos dê o necessário quebrantamento para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu... Enquanto eu vou me organizando aqui, eu vou botar um áudiozinho aqui um pouco mais alto, viu? Eu peço para você abrir a sua Bíblia nesse momento e deixá-la aberta aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Não vou dizer ainda o que eu vou ler não, mas eu quero que você deixe aberto aí, viu? Para você abrir a sua Bíblia nesse momento e deixá-la aberta aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Não vou dizer ainda o que eu vou ler, eu quero que você deixe aberto aí, viu? Bom, vamos lá. O ponto de partida do que eu quero falar com você, dividir com você nessa noite, primeiro é que eu tinha preparado uma palavra baseada num texto que foi reproduzido por alguns irmãos, se eu não me engano a Ellen, eu vi também a Suelen, membros da nossa igreja, né? Um texto que dizia que os evangélicos não têm o direito de dizer que a flor de lis não os representa. E esse texto dizia, ela os representa sim. O que deveria acontecer é que deveria haver um silêncio e uma autocrítica profunda em relação a esse fato. E eu ia repercutir esse texto para dizer que eu concordo com ele. Só que na medida em que eu fui construindo o discurso para reproduzir e repercutir esse texto sobre a responsabilidade do segmento evangélico diante deste acontecimento, e não apenas um acontecimento aleatório de responsabilidade de uma pessoa sobre o qual os evangélicos podem se dar o direito de dizer que nada tem a ver com isso, não venha julgar a todos por conta do comportamento de um. Isso é uma grande hipocrisia evangélica, esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer aqui, viu? Então você evangélico que está embarcando nessa de dizer assim, não, por favor, não generalize, nós não temos nada a ver com o que a Flor de Lis fez, ela não nos representa, não julgue a todos por conta de um só, todas as religiões têm as suas maçãs podres e coisa e tal. Irmãos, olha só, isto é uma grande balela. Isto é uma grande balela. E esse é o primeiro aspecto. Só que enquanto eu construía esse discurso, eu fui confrontado pelo Espírito Santo à luz de uma outra perspectiva, que é a perspectiva que eu vou fechar a minha reflexão. Que a despeito de nós precisarmos fazer uma autocrítica e a despeito de nós também entendermos que a Flor de Lis deve ser responsabilizada e que não deve haver nenhum tipo de tentativa de minimizar o absurdo, a gravidade, a perversidade, a crueldade do ato terrível que ela cometeu. E foi aí que o Espírito Santo entrou, me quebrando e esmagando os meus ossos dentro de mim. Porque ele me fez uma pergunta que eu quero fazer a você. Eu já estou antecipando aqui a parte final da nossa discussão. E qual deveria ser o papel da igreja em relação à Flor de Lis nesse momento? Porque até agora eu ouvi bombardeios, críticas, piadas, ofensas, repúdio. Eu vi manifestações de todo tipo. E o Espírito Santo me disse,
É isso que significa ser igreja? É isso que significa ser igreja? Só que eu vou falar disso no final apenas. Primeiro eu quero começar aqui no texto de Apocalipse, no capítulo de número 3, capítulo de número 2, no versículo de número 18. Apocalipse 2, 18. A carta à igreja em Tiatira. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Agora olha que coisa mais profunda, hein? E as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras obras. Então o Senhor está falando de uma igreja que mantém o seu amor, a fé, o serviço, a perseverança, e que tem obras, e tem um engajamento, e tem um comprometimento que supera as primeiras obras. Então, o Senhor está falando de uma igreja apaixonada, de uma igreja vivaz, uma igreja operante, uma igreja fervorosa, uma igreja trabalhadora e até uma igreja amorosa. Quando você lê essa carta de Jesus Cristo destinada à igreja em Tiatira, nós, se parássemos de ler aqui no verso 19, nós estaríamos diante de uma igreja maravilhosa. Maravilhosa. Só que o verso 20 diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que apróstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Deixa esse texto aí na prateleira, viu? Porque a gente vai pegar ele daqui a pouquinho. A Flor de Lis, irmãos, está sendo acusada, e o inquérito fechou, né, e não está presa por conta do fórum privilegiado que ela tem como deputado, de ser a articuladora, a mandante, o cérebro da operação que desaguou no assassinato de seu marido, que era parte daquela primeira geração de meninos que ela adotou, segundo as informações, e que veio a tornar-se, durante um tempo, ter um relacionamento com uma das filhas adotivas, das mais de 50 filhos adotivos que ela tem, e que depois tornou-se marido dela. E a Flor de Lis, então, articulou o assassinato desse homem. Você tem conhecido a história, mas eu quero reproduzir aqui só para trazer o fato, deixar ele bem fresco na nossa cabeça. E a partir disso, todos nós fomos tomados de perplexidade. Do modo como ela, tendo premeditadamente articulado isso tudo, foi chorar no velório, deu declarações, entrevistas emocionadas e por aí vai.
E agora, os evangélicos, de um modo geral, sem exceção, estão se manifestando em repúdio, e não poderia ser diferente, naturalmente. Um ato como esse não pode ter nenhum tipo de solidariedade, né? É preciso apenas, não cabe outra coisa senão demonstrarmos total repúdio e perplexidade diante disso. Só que o problema é que esse repúdio e essa perplexidade não pode ser cínica, não pode ser hipócrita, não pode ser com a disfarçatez como se nós, o segmento evangélico, e agora aqui eu não quero tentar fazer divisão, viu, irmãos? Eu não quero aqui tentar fazer segmentação, este pedaço do segmento evangélico ou aquele pedaço do segmento evangélico. Eu vou me posicionar de um modo geral, porque eu não quero aqui tentar parecer que também estou agindo com o mesmo cinismo de quem, como os evangélicos estão fazendo, estão querendo tirar o corpo fora. E pedindo para que a sociedade, de um modo geral, não venha, então, a estabelecer um olhar generalizado de preconceito contra os evangélicos por conta do que aconteceu. É claro, obviamente eu não estou aqui dizendo, e nem poderia dizer, que nós poderíamos tratar o ato da Flor de Lis como sendo um ato que possa ser generalizado como se todos os evangélicos fossem, de certa forma, assassinos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que somos todos responsáveis. A Flor de Lis, ela não foi gestada a partir de seu próprio adoecimento. A Flor de Lis não chegou onde chegou para cometer o crime que cometeu à luz apenas da malignidade que se autogestou dentro dela, do seu interior. A Flor de Lis, irmãos, é um produto desta conjuntura de um segmento evangélico cujo discurso tem produzido cada vez mais este tipo de gente neurótica com um comportamento... eu estou fazendo aqui comparações, eu não estou dando diagnósticos, até porque não tenho qualificação para isso, tá? Mas eu estou fazendo metáforas, ok? Então, as citações que eu vou fazer aqui, elas são metafóricas, elas são alegorias, ok? Então, entenda as alegorias que eu vou construir aqui à luz de algumas patologias. Uma religiosidade carregada e profundamente adoecida em neuroses. Uma religiosidade que, por natureza, transforma as pessoas em hipócritas e as obriga a viver debaixo de máscaras. Uma religiosidade que produz um comportamento esquizofrênico nas pessoas. De modo que nós, os evangélicos, não podemos dizer que não temos nada a ver com isso. Temos sim. Porque você é evangélico. Você é quem patrocina esse hospício. Você é quem patrocina esse circo de entretenimento. É você quem vai idolatrando pessoas. É você que vai gritar histericamente nos shows. É você que vai pular desesperadamente e se espremer de forma esbaforida por um autógrafo do seu ídolo gospel. É você que se tornou viciado na adrenalina das multidões. E olha, que há um pensador que diz
que as multidões, elas são tão entorpecentes quanto os narcóticos. E ele faz uma comparação dizendo que álcool, drogas e multidão produzem no ser o mesmo efeito viciante, entorpecente. E são vocês, evangélicos, e eu estou entre eles, não como quem produz essa histeria, mas eu sou evangélico. E eu tenho dito que cada vez mais eu me vejo incompatibilizado com essa designação, mas eu não quero nesse momento tirar o meu corpo fora, viu? Eu estou aqui me colocando como parte do todo. Somos nós que patrocinamos isso. Somos nós que produzimos este adoecimento. Porque não há uma prostituta como Jezabel na igreja de Tiatira, se não existirem aqueles que com ela se prostituem. Então a Flor de Lis não é geração espontânea, viu? A Flor de Lis é produto de um segmento que foi cada vez mais se tornando superficial, idiotizado, seduzido por luxúria, por poder, onde os líderes foram cada vez mais se tornando reféns e vítimas desta sedução. E quando eu digo vítimas, eu não estou dizendo coitadinhos, né? Eu digo vítimas porque a vaidade deles foi alimentada pelos nossos olhares, pela nossa admiração, pelos nossos aplausos, financiada pelo seu dinheiro. E é por isso que cada vez mais nós vamos vendo um segmento evangélico afeito às multidões e líderes cada vez mais personalistas, cada vez mais desejosos de verem diante de si um auditório que os milhares e milhares de pessoas, as milhares e milhares de pessoas se multipliquem a cada dia. E é por isso que no momento de pandemia, onde morrem 1.000 pessoas por dia, onde a média móvel de mortos no Rio de Janeiro volta a aumentar, e eu passo na porta de igrejas e as vejo lotadas de gente aglomerada, sem nenhum tipo de cuidado e restrição. Por quê? Porque nós nos viciamos em dar palco e em alimentar a ambição, a vaidade, e transformar tudo isso num grande circo de ostentação, de consumo, de poder, de brilho, de holofotes, de vaidades, nesta grande idolatria que se tornou o segmento evangélico. Esse é o primeiro aspecto. E se você acha que eu estou fazendo uma exegese forçada da carta de Tiatira, que fala de uma igreja que tem muitas obras, que ama, que tem fé, que trabalha, que persevera, que as últimas obras são maiores que as primeiras, mas é uma igreja prostituída, eu queria que você entendesse o que é prostituição no sentido do texto de Apocalipse. Porque eu sei que aí vai ser o segundo argumento aqui desse meu primeiro bloco, viu? O segundo argumento desse primeiro bloco é para dizer a você, é para falar a respeito da moralidade. Eu já vou chegar lá. Eu estou falando aqui agora do aspecto do glamour do segmento evangélico. Então, daqui a pouco eu vou falar do discurso, tá? Se você desconfia que eu estou forçando uma exegese a respeito do que significa essa prostituição e está tentando, como é a tendência evangélica, religiosa, do religioso brasileiro de um modo geral, não é só do evangélico não, do religioso brasileiro de um modo geral, devido à herança colonizadora do catolicismo, do modo como nós fomos
colonizados nesse discurso opressor de moralidade. Então, como é tendência de sermos sempre moralistas, você vai olhar para o texto falando de prostituição e você logo vai acreditar que isso tem a ver com imoralidade do ponto de vista sexual, com homossexualismo, com adultério, com pornografia. Essa prostituição aqui não tem nada a ver com isso. E para que você entenda que não tem nada a ver com isso, eu quero levar você a entender no livro de Apocalipse, no contexto do livro de Apocalipse, o que o Senhor enxerga como sendo prostituição. Porque é um capítulo que fala só sobre a figura da grande meretriz. E o que é esse meretrício do livro de Apocalipse? Essa prostituição desta Jezabel que está aqui. O capítulo 17 diz que veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E a grande meretriz aqui, eu vou correr porque não dá tempo de ler tudo, tá? Depois você lê em casa. No versículo 5 está explicado. O nome dela está escrito na testa dela, é Babilônia. Olha só, Babilônia está sendo metáfora aqui de meretrício. E o capítulo 18 fala sobre a queda da Babilônia. E ao falar da queda da Babilônia, diz assim: então exclamou potente voz, dizendo: caiu, caiu, versículo 2, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Olha o versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Então, a carta de Tiatira fala da prostituição com a qual a igreja, que é linda, operosa, operante, fervorosa, trabalhadora, fiel. Olha só, linda a igreja. É a nossa igreja evangélica. Mas ela é uma igreja prostituída. Não é porque esteja prostituída na imoralidade, na lascívia, no adultério, na pornografia, não. Tem também isso, tá? Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de um outro nível de prostituição. E essa prostituição, ela está bem descrita aqui no capítulo 18. Olha o que é essa prostituição. Verso 10. Conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Opa! Já apareceu aqui a palavra mercado. O mercado já entrou na história da prostituição. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e cavalos e carros, e escravos e até almas humanas. Opa, chegamos na religião. Vende-se até almas. Ah, mas está falando de pessoas. Não, pessoas está aqui no escravos. Mercado de pessoas está na palavra escravos. Aqui está falando de mercado de almas. Vende-se salvação. Até salvação se vende. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se aportou de ti, e para ti se extinguiu. Tudo que é delicado e esplêndido nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas, por meio dela, se enriqueceram e conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento. É assim. É assim. Todo mundo que se prostitui com a Babilônia agora está de longe dizendo: olha lá que pessoa má, olha que perversidade, eu não tenho nada a ver com isso. Ficarão de longe, tentarão manter a isenção, tentarão não se aproximar ao ponto de não serem identificados com o que lá está. Desculpem, evangélicos, vocês estão prostituídos no mesmo meretrício que gerou Flor de Lis. Ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo e de púrpura, e de escarlata,
adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada de tanta riqueza. Olha, é o que diz lá a carta de Tiatira. Lá na carta de Tiatira diz: eu te dei tempo para se arrepender. O Senhor está dando tempo para que a igreja evangélica se quebrante. O Senhor está dando um tempo para que os evangélicos brasileiros eles tenham a oportunidade de olharem a sua nudez, a sua vergonha, a sua prostituição. Mas nós estamos dando uma de cínicos, olhando de longe e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Tem, vocês patrocinaram isso. A Flor de Lis é um produto. A Flor de Lis é um produto disso tudo. E se vocês querem ter a isenção de dizer que não patrocinaram isso, que não tem nada a ver com isso, então parem de pagar a conta. Parem de buscar os holofotes. Parem de tratar pastores como celebridades. Parem de sustentar a luxúria deles, a riqueza deles. Parem de aceitar este evangelho de materialidade, de prosperidade, que só tem a ver com o ter, com o possuir. Porque isso está adoecendo vocês, está matando vocês. E na vida da Flor de Lis, chegou ao limite mais profundo da degradação da alma humana. E o que é mais chocante nisso tudo? E agora eu vou para o segundo argumento. O que é mais chocante disso tudo é ela dizer que a viabilidade do assassinato era porque não havia viabilidade de simplesmente se separar. Porque a separação produziria um escândalo moral na igreja e envergonharia o evangelho. Você consegue entender o nível de adoecimento? Pois o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Romanos, que quanto mais a lei se apresenta como sendo a pauta do discurso religioso, a moralidade, as regras, tanto mais se aprofunda no ser as neuroses produzidas pelos desejos reprimidos. Pastor, onde o Paulo lê isso? Vai ler Romanos, irmãos. Vai lá ler a carta de Paulo a Romanos, mas lê ela inteira, tá bom? Quando o apóstolo Paulo diz: a lei que deveria ser para o meu favor, ela me matou. Porque ela despertou em mim a cobiça por aquilo que ela mesma dizia que me era ilícito fazer. E o pecado, tendo percebido a inclinação do meu desejo, pegou a lei e passou a usá-la contra mim. De modo que a moralidade que passou a ser o tema prioritário não, secundário, porque o prioritário é o dinheiro, é a prosperidade. Mas o tema secundário do púlpito evangélico, que é se tornar, e vocês vão ver os discursos da Flor de Lis detonando os homossexuais, o homossexualismo, que vai para o inferno, que não é de Deus e coisa e tal. E eu não estou aqui para fazer defesa de nenhum comportamento que seja contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Não, não é nem o meu tema aqui. A questão, irmãos, é que essa não é a pauta da pregação do evangelho. E quando nós nos tornamos guardiões da moralidade alheia, nós não percebemos que estas neuroses vão se instalando em nós cada vez mais. Agora, eu já ouvi até dizer que a polícia está investigando se Flor de Lis e o marido, na noite do crime, não estavam vindo de uma casa de swing, é uma casa que faz troca de casais. E eu não sei se isso procede. Mas não duvido. Sabe por que não duvido? Porque é assim que os religiosos estão vivendo.
atrás de máscaras. Negando a sua humanidade, ao ponto de, em admitindo a cobiça, a vaidade, as inclinações, as paixões do seu ser, para que, sendo verdadeiros consigo mesmo, possam ser então curados, sarados e transformados por Deus. Mas quando a gente tem que assumir a máscara da moralidade, e você que é pastor, se há algum pastor me ouvindo aqui, você sabe que, se você é pastor que cuida de ovelhas, tá bom? Você sabe que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Você sabe quantos casais passam pelo gabinete pastoral e você sabe que estão vivendo na igreja, que só não mataram uns aos outros como a Flor de Lis fez com o marido, mas que há pessoas que estão mortos, filhos mortos, mortos vivos, esposas mortas, maridos mortos, porque as pessoas preferem matar-se do que ter a coragem de admitir que o seu casamento fracassou. Por quê? Porque a igreja é implacável com a moralidade. A igreja é implacável com a fraqueza humana. A igreja é implacável com os fracassos morais do indivíduo. Então o religioso, ele prefere colocar a sua máscara de santidade do que admitir publicamente quem é. Eu estou dando palestras de casais e sexta-feira o Policarpo, que é um dos jovens pastores que atuam na comunidade, ele conduziu o grupo de casais que eu não pude estar com a minha esposa. E nós vamos começar a falar a respeito do livro que estou escrevendo, que é o testemunho da restauração que Deus operou no nosso casamento há muitos anos atrás. E eu mandei a introdução do livro para que fosse o tema do debate da sexta-feira. E recebi uma devolutiva que muito me tocou do nosso irmão Policarpo ao dizer que os irmãos, os casais participaram muito. Porque o modo como a nossa experiência, eu, pastor, e a minha esposa, nos humanizamos diante das nossas crises, diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos erros, e expomos essa nossa humanidade, fez com que os casais se permitissem também se revelarem humanos e falarem das suas fraquezas, das suas limitações, dos seus erros, dos seus pecados e das crises que estão vivendo. Mas o ambiente evangélico não permite isso, de um modo geral. De um modo geral, o cristão é estimulado a sofrer calado, a reprimir as suas crises, a fingir que não deseja o que deseja, a fingir que não pensa o que pensa, a fingir que não cobiça o que cobiça. E eu não estou dizendo aqui que o ambiente evangélico deveria ser um ambiente livre para que as pessoas praticassem todas essas... Não! Eu só estou dizendo que deveria ser um ambiente livre para que elas pudessem ter a coragem de dizer das suas fraquezas e dizer quem são, porque esta é a única possibilidade de serem resgatados da escuridão. Então eu repito, a Flor de Lis não é geração espontânea. Quando uma mulher prefere matar o marido do que assumir diante da igreja como pastora que o seu casamento fracassou e se divorciar dele, é porque nós preferimos ver que pessoas morram do que ser capaz de cuidar das feridas dos seus pecados. Então não digam que nós não temos nada a ver com isso, porque temos. E pode ser que hoje, meu irmão pastor, meu colega pastor, na sua igreja, existem pessoas que estão assassinando-se, matando-se, cometendo suicídios psíquicos e emocionais. Porque sabem que não podem revelar aquilo que estão vivendo. E eu fico muito sensibilizado, eu ia dizer feliz, mas a palavra seria muito inadequada, né? Dizer que eu fico feliz por um negócio desse. Mas eu fico comovido
Talvez isso soe melhor. Quando um membro da igreja, quando um obreiro da igreja, quando um líder até, quando um oficial que seja é capaz de entrar, bater na minha porta e dizer: pastor, me ajuda, porque eu estou viciado em pornografia. Sabe por quê? Que isso me traz um sentimento leve, de leveza, sabe? Eu digo comovido, foi a palavra que eu usei. Porque eu percebo que nós estamos no caminho certo. De que as pessoas possam se revelar humanas. De que as pessoas possam dizer que elas, por serem humanas, estão sujeitas a terem pensamentos, desejos e ambições imorais. Isso não é um salvo-conduto para que sejam imorais. Mas é a possibilidade que a graça traz de que possam admitir quem são, reconhecer quem são, quebrantarem-se diante de quem são, confessarem os seus pecados uns aos outros, como diz o texto da palavra de Tiago, capítulo 5, para que sejam então curados. Mas a igreja evangélica deixou de ser lugar de cura para passar a ser um tribunal. E Jesus já enxergava esse tipo de religiosidade desde o seu tempo. E sabe o que ele dizia? São sepulcros caiados. Colocam fardos sobre os outros que eles mesmos não são capazes de carregar. Uma igreja... E eu vou voltar aqui para o capítulo 2, versículo 18, de Apocalipse. Opa, cheguei. Uma igreja, vou ler o verso 19 de novo, que ama, que tem fé, que trabalha, que persevera e que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas que está prostituída. Prostituída. Mas eu tenho uma palavra para você, viu, evangélico? Versículo 21. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer. E é esse o sentimento que eu tenho. Porque quando a gente denuncia, quando a gente fala, quando eu aqui teço as minhas críticas, quando eu faço observações a determinados líderes religiosos do nosso segmento, eu sou apedrejado pelos evangélicos. Teve dia que eu estava falando sobre determinada postura de determinado líder e um dos seus fiéis admiradores disse assim: ah, mas tirando esse tema do dinheiro, pô, ele é bom pra caramba. Como assim tirando esse tema do dinheiro, irmãos? Isso é essencial. É a raiz de todos os males. Isso não deveria ser um detalhe. Isso não deveria ser alguma coisa que nós coloquemos à parte. E não pense que eu estou aqui, irmãos, agora eu dando uma de moralista. Ah, então você é o santo, é o certinho e todos os outros estão errados. Não, é o contrário disso. E quem é membro da minha igreja, quem assiste às nossas lives sabe disso. Eu sou um ser humano terrível. Se você já ouviu alguém falando mal de mim, não é verdade o que essa pessoa falou. Ou melhor, não é toda a verdade. Eu sou muito pior do que isso. Eu sou muito pior do que isso. Então, se você ouviu histórias ao meu respeito, então deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sei muito mais que essa pessoa que falou com você não sabe. Talvez você fique aí agora, o que esse cara anda fazendo? Não, irmãos. Não é o que eu ando fazendo.
É tudo que passa no meu coração, no meu sentimento, no meu pensamento. E aí a gente fica tentando se posar de santos. E agora dizer, eu não tenho nada a ver com isso. A gente não pode lavar as mãos, irmãos. A gente não pode lavar as mãos. Se a gente quer de fato ter essa autoridade, então eu repito, parem de sustentar este evangelho da prosperidade. Rejeitem essa teologia coaching, de autossatisfação, autorrealização, de performance. E esses púlpitos motivacionais. Rejeitem esse evangelho do glamour, das multidões, dos mega empreendimentos, da sofisticação, da pirotecnia, das luzes e fumaças. Rejeitem esse pacotinho formatado de músicas padronizadas, de cores padronizadas, de estética, de arquitetura e design padronizados, porque tudo é uma fórmula para dar resultado. Cobrem ética dos seus líderes, que mantenham as igrejas que estão abertas, pelo menos seguindo os protocolos adequados de segurança, em vez de produzir as aglomerações que estão. Sejam éticos. Busquem a verdade. Não financiem esta idolatria. Não paguem. E não aplaudam esta gente midiática que vive e que se alimenta de olhares e da admiração alheia. E que para sustentar esta drogadição emocional a que foram estimulados e alimentados por nós, são capazes de sacrificar as suas famílias, são capazes de sacrificar os seus filhos, são capazes de sacrificar a ética, a verdade e tudo que for preciso, são capazes de matar pessoas com as suas acusações, com as suas palavras raivosas, com as suas pregações cada vez mais ofensivas ao ser humano, para continuar mantendo a nossa admiração, o nosso aplauso, a nossa aprovação. Não falam sequer o que acreditam, falam aquilo que as pessoas querem ouvir. E agora nós queremos dizer que o que aconteceu na família da Flor de Lis, a diferença, irmãos, é que lá um gatilho foi puxado e a morte, ela se estabeleceu num nível biológico. Mas este evangelho que está sacrificando gente, moendo gente como um moedor de carne, moendo psique, saúde emocional e psíquica, ele está presente, então não digam que nós não temos nada a ver com isso. Arrependam-se. O texto diz aqui, vamos terminar a carta de Tiatira, o texto diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então veja que o que está em jogo aqui é poder. Você está vendo? O que está em jogo aqui é poder, poder político. Parem de financiar uma igreja que abraçou um projeto político de poder. Pare de sustentar um discurso religioso que trouxe para os lábios evangélicos temas como armas, droga, morte, tortura, e passou a tratar isso como coisas comuns, como coisas viáveis.
E agora, quando a morte se instala, a gente quer dizer que não temos nada a ver com isso? Se nós financiamos, pagamos, e nos aliançamos a este projeto de discurso de poder. Então, se a gente quer ter autoridade para dizer que não temos nada a ver com isso, arrependam-se. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a primeira parte. E se até aqui você diz, pastor, até agora concordei com tudo. Ou se até aqui você já disse, não, eu não admiro, eu não tenho nada a ver com isso mesmo, não me bote nesse meio. Eu repito para você, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas agora o desconforto vai ficar maior, porque foi aqui que o Espírito Santo me pegou no laço. Porque a minha palavra de hoje ia vir até aqui. Só que aí o Espírito Santo falou no meu coração ontem, ao lado da minha esposa, comemorando o nosso aniversário de relacionamento, ao ponto dela olhar para mim e perceber os meus olhos parados, fixos no vazio, um silêncio que se estabeleceu em mim. Eu estava ali tomado por uma consciência perturbadora naquela hora. E ela parou e disse assim, o que foi? Tá pensando em quê? E eu disse, uma palavra me veio agora. E agora eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 43. Perdão, 43. No livro de Atos dos Apóstolos, versículo 22. No capítulo 13, no versículo 22. Porque a segunda coisa, irmãos, foi o que Deus perguntou a mim e eu quero perguntar a você. Como nós agora devemos nos portar diante da flor de lis? E antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre a flor de lis. Eu disse que no meio aqui ia ter uma palavra sobre ela. E eu disse que eu, de um determinado momento, a conheci. Há pouco tempo atrás foi feito um filme contando a sua história em homenagem a ela. E atores e diretor e roteirista, alguns já se pronunciaram dizendo que se arrependem de terem feito o filme. Há pessoas que construíram projetos sociais inspirados na história da flor de lis. E sabe o que eu tenho a dizer a você? Não se arrependa. E nem se envergonhe disso. Nós, seres humanos, nós temos um olhar tão descartável sobre a história das pessoas. Porque deixa eu dizer a você, aquela flor de lis, aquela história, aquela paixão, ela era verdadeira. Aquela mulher não era uma invenção, aquela mulher não era uma farsa. O que ela se tornou tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar. Mas quem ela é de verdade, antes de ter sido moída por este processo religioso que eu acabei de descrever aqui, é verdadeiro, irmãos. Eu a conheci. Ninguém que chega ao ponto de pegar crianças de todo tipo na rua. E havia uma história de algumas delas que eram HIV positivo, eram soropositivas. Outras dependentes químicos, com quem ela teve que travar embates físicos até para tentar
cuidar deles nas suas crises de abstinência, tentando libertá-los das drogas, sem ter onde morar, fugindo muitas vezes de um lugar para o outro. Uma mulher guerreira, uma mulher que abriu mão de ter uma vida própria, uma mulher que Deus restaurou de uma enfermidade num determinado momento terminal, para dar conta de uma missão linda, linda. Esta mulher de verdade. Esta mulher não era uma fraude, não era uma farsa. E nós somos, todos nós, irmãos, passíveis de sermos consumidos pelo pecado se não estivermos alertas. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você só pensou, tá? Você só pensou, assim, rapidamente, que a sua vida seria mais fácil se determinada pessoa simplesmente desaparecesse? Quantas vezes? Quantas vezes você, depois de ter sido humilhado por um chefe no trabalho, você disse assim: meu Deus do céu, como é que isso muda? Eu não posso pedir demissão. Seria melhor... Por que esse cara não morre? Eu estou dando esse exemplo só para você perceber que todos nós somos potencialmente passíveis desta mesma animalização que nós vimos se apoderar da vida da Flor de Lis. O que acontece é que nós estamos regulados pela consciência de bem e de mal, de tudo que aprendemos, dos valores que recebemos. Essa é a primeira coisa que nos limita. Mas para alguns de nós, nem isso nos limita. O que nos limita é a consciência de que há consequências. E essa consciência das consequências, muitas vezes, é o que nos impede de fazer e de consumar desejos que nós temos nos nossos corações. Tem gente que diz assim: eu sou fiel porque eu amo a minha esposa. E tem gente que diz assim: eu sou fiel porque se eu trair, eu posso produzir uma tragédia, pode dar muito errado, pode destruir meu casamento, minha vida, ferir meus filhos e coisa e tal. Então, em boa parte das situações, nós somos limitados pela consciência que nós temos das consequências daquilo que pode sobrevir a nós como desdobramento da realização dos nossos desejos. É isso que nos distingue de sermos animais, a capacidade de termos este equilíbrio racional. E que em alguns momentos pode faltar a alguns. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: e tendo tirado a este, que era Saul, aqui Pedro está falando de Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse... Olha o que Deus disse sobre o rei Davi: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E da descendência deste homem, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então Deus disse: eu achei Davi um homem que é conforme o meu coração, um homem que está alinhado com o meu coração, um homem cujos desejos estão voltados para a minha vontade e que será capaz de cumprir a minha vontade. Que coisa, né, irmãos? Se a gente estivesse lendo esse texto aqui, lá no momento que Davi estava sendo ungido, sem conhecer a história de Davi,
a gente diria que quem fez essa afirmação em nome de Deus se enganou. Porque quando chegasse no episódio que Davi passa a cobiçar a mulher de Urias, um dos seus soldados, e chama ela no palácio enquanto o marido dela está na guerra, e se deita com ela, e dorme com ela, e ela engravida dele, aí ele fica desesperado por essa gravidez, manda chamar Urias da guerra. E ele pede para que Urias vá ficar com a sua mulher, e passe a noite com ela, porque ele merece, depois de ter lutado tanto, porque ele quer que Urias acredite que o filho que irá nascer 9 meses depois fosse seu filho. Mas Urias, por uma questão de princípios, diz: eu não vou me dar este privilégio enquanto nenhum outro soldado está tendo o mesmo privilégio. Aí Urias é ético. Aí Davi diz assim: não, tem que convencer esse cara. Aí Davi dá um banquete. E bebe com Urias, e tenta embebedar Urias. E depois que Urias está alegre do vinho, agora, olha lá, abre a sua Bíblia, vamos lá, que é melhor falar isso. É melhor a gente ir direto no texto. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou à tarde. Saiu Urias a deitar-se na sua cama com seus servos, porém não desceu à sua casa. E pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por mão de Urias. Ele mandou a carta pelo próprio Urias. Olha que nível de crueldade, a premeditação e a malignidade de Davi. Ele manda o próprio Urias levar ao capitão Joabe uma carta onde a ordem era para que Urias fosse colocado na frente da batalha onde a morte era certa. E saindo os homens da cidade, verso 17, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias. Eu vi um pastor que escreveu essa semana, e ele dizendo assim: não foi um erro da Flor de Lis, não foi um tropeço, foi premeditado. Isso é muito grave, é verdade, irmão. Mas isso aqui também foi. Isso aqui que eu acabei de ler com você também foi premeditação. Foi articulado. Ele planejou, ele orquestrou e depois executou com requintes de crueldade, fazendo o próprio Urias ser o portador da carta. E sabe o que é mais interessante nessa história? E foi aqui que o Espírito Santo me pegou pelo pé? É que se você for no livro de 1 Reis, no capítulo 15, 1 Reis, capítulo 15, deixa eu botar aqui o texto para você. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 15, versículo de número 5. Olha o que foi escrito nos livros dos reis a respeito de Davi. Porquanto Davi fez o que... Isso aqui foi escrito depois de Davi morrer. Fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. E aí nessa hora, irmãos, que esse texto de Davi veio à minha mente, foi onde o Espírito Santo falou no meu coração. E agora? O que a igreja evangélica fará a respeito da Flor de Lis, uma vez que ela diz que não tem nada a ver com a história? Nós somos, e essa é uma frase batida já, tá? Ela não é minha. Nós somos o único exército que abandona os seus feridos. Nós somos o único exército que abandona os seus... Pastor, mas você quer agora a solidariedade da igreja, a Flor de Lis? Sim. Sim. Sabe por quê? Porque essa é a vocação de ser cristão. A igreja evangélica acolhe
acolhe com graça, perdão, o Guilherme de Pádua, que assassinou a filha da Glória Pérez, mas quando ele cometeu o crime, ele era ímpio e depois se converteu. E a igreja o acolhe e bota no púlpito para dar testemunho da sua conversão. A igreja evangélica acolhe traficante de drogas, assassino. A igreja evangélica acolhe estuprador, que se convertendo, se arrepende, confessa os seus pecados e vira evangelista, dando testemunho de como Jesus transformou a sua vida. Mas se um dos seus cair e tropeçar, cometendo erros semelhantes a esses que eu acabei de dizer aqui, eles são jogados na sarjeta. Eles são abandonados. E a gente diz o que está dizendo. Não temos nada a ver com isso. Temos sim. Ela é nossa irmã. Pastor, ela é uma assassina. Mas é nossa irmã. Eu disse que você ia ficar aborrecido comigo em algum momento. E esse é o momento. Eu disse que as pessoas não evangélicas iam ficar aborrecidas. E agora é o momento. O evangelho, irmãos, é lugar de perdão. É lugar onde Deus restaura pessoas. É lugar onde o profeta Natã, e agora eu volto para a Bíblia, Deus enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, Natã era o profeta, depois de Davi ter assassinado Urias, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E tinha o rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma. Natã está contando essa história para Davi. Senão uma cordeirinha que comprara e criara. E que em sua casa crescera junto com seus filhos, e comia o seu bocado, e do seu copo bebia, e dormia nos seus braços, e a tinha como filha. E vindo o viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e disse Natã, tão certo, e disse a Natã, olha o que Davi disse, assim que é o religioso, ele é hipócrita. Ele sobe no púlpito para condenar os outros sem enxergar seu próprio pecado. Está aqui Davi e está aqui Flor de Lis. E aí o texto diz, olha o que Davi diz, verso 5. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E então, eu vou pular para o verso 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas ainda. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste oculto. Tu premeditou um crime oculto, mas o juízo que vai se abater sobre você será perante a luz do sol, disse o Senhor no verso 12. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Olha o que esse texto me ensinou quando me perturbou o sono esta madrugada. Que os atos de Davi têm consequências. Que os atos da Flor de Lis têm que ter consequências as mais duras possíveis. E não se pode tentar fugir da justiça que estabelece que um crime hediondo como esse seja tratado com profundo rigor. E nós devemos lutar por essa justiça, para que não haja nenhum tipo de tentativa de minimizar a gravidade do crime que Flor de Lis recebeu. E Deus não minimizou o que Davi fez. Mas diante do arrependimento de Davi, o profeta declarou, o Senhor te perdoou o pecado.
A igreja cristã, irmãos, é aquela que não descansa enquanto não puder ajudar o pecador a se converter, se arrepender e de acreditar que Deus perdoa os pecados. A declaração de Pedro em Atos dos Apóstolos, ao dizer: Deus achou Davi um homem segundo o seu coração, ela aconteceu depois destes eventos. Diante de Deus não mudou aquilo que Davi era. Davi foi um assassino premeditado, irmãos. E Deus está dizendo: eu encontrei um homem segundo o meu coração. Como pode ser compatível? Na cabeça do não cristão, isso é um absurdo. E podem tacar pedras. Os não evangélicos que estão ouvindo a minha palavra nesta noite acharão um absurdo que eu diga que diante de Deus o amor dele por Flor de Lis não mudou e as mãos dele estão estendidas para perdoá-la se ela quebrantar-se arrependida. E é papel da igreja, dos profetas de Deus, ajudar a irmã a encontrar o caminho do seu arrependimento. Em vez de tornar-se em pedras. E em paralelo a isso, como Deus mesmo fez, dizer a Davi: mas não pense que o escândalo que você produziu, que a perversidade que você cometeu, ficará impune diante dos homens. Não ficará. Mas diante de mim, o que você é para mim, e aquilo para o que eu te levantei, nada muda. A minha aliança contigo não pode ser quebrada. Porque Deus é aquele que é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis. E eu convido você, se é cristão, a largar as suas pedras. Repudie veementemente, sem nenhum tipo de parcimônia, aquilo que a Flor de Lis fez. Mas a igreja precisa entender que é nosso papel como cristãos restaurar a vida da nossa irmã. E se o seu politicamente correto, se o seu senso de justiçamento, se a sua indignação pessoal, neste momento, se opõe ao que eu estou dizendo, eu lamento. Mas isso é o Evangelho. Isso é a palavra de Deus. E Deus perdoou Davi. O premeditado homicídio de Davi. E o restaurou. E mais do que isso, depois que Urias morreu, Davi oficializou a sua união com a mulher de Urias. E dela nasceu Salomão. E sabe o que a Bíblia diz? E Deus amou a Salomão. Então eu quero dizer a você que a lógica do amor e da graça de Deus não tem paralelos na justiça humana. Que a justiça humana se estabeleça. Mas a igreja de Cristo, ela proclama a justiça de Deus, que é a graça que justifica o pecador do seu pecado, tendo sido ele qualquer que tenha sido o pecado. Esta palavra é para você cristão. Você que não é cristão, possivelmente não entenda. Mas se você que é cristão também não entende, eu vou orar por você. Amém. É isso que eu queria dividir com você, irmãos, nessa noite. E a igreja evangélica agora quer jogar fora. Quer dizer que nada tem a ver com isso. Há uma família destruída pelo pecado, que precisa de restauração, que precisa agora de pastores, que precisa agora de ajuda psicológica,
que precisa agora de exortação, que precisa agora de profetas como Natã. Não de deboches, não de escarnecedores, não de cínicos, não de juízes, mas de alguém que possa levar uma palavra que diga: arrependa-se, porque o Senhor vai restaurar você. Porque se o sangue de um Deus derramado na cruz não tiver este poder, eu rasgo este livro, porque ele é uma grande mentira. Porque não foi sangue de bode que foi derramado naquela cruz. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você é cristão, você deve estar agora quebrantado em oração e intercessão, para que haja arrependimento e conversão. Porque ali um dia existiu um coração sincero de uma mulher de Deus, que eu conheci, que a igreja conheceu, que o mundo conheceu, ao ponto de se tornar um filme, mas que foi moído por essa loucura que se tornou este circo de poder, dinheiro, comércio, prosperidade e moralismo do segmento evangélico. Então eu convido você a fazer 3 orações neste momento. A primeira pela igreja evangélica brasileira. A segunda por mim e por você. Para que nós possamos nos quebrantar do nosso cinismo e do nosso senso de justiçamento. E terceiro, pela Flor de Lis e pelos seus filhos destruídos pelo pecado. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia desta igreja. Tem misericórdia, Senhor. Porque em algum lugar do caminho ela se perdeu. Em algum lugar do caminho ela se prostituiu e deitou-se com Jezabel. Ainda que tenha permanecido amorosa, operante, crente, perseverante, produtiva, mas prostituída, Senhor. Deus, quebrante as lideranças evangélicas desse país. Que eles possam ser tocados agora por um senso de arrependimento, Deus. De autocrítica. E para que eu possa ser o mais verdadeiro possível, Deus, que nós possamos ter vergonha na cara, Senhor. E não a disfarçatez, como se nada tivesse a ver conosco. Senhor, quebranta o meu coração, que quase me levou a me assentar à roda dos escarnecedores, que quase me levou a entrar na fila dos apedrejadores, mas que o teu Espírito me constrangeu a voltar ao Evangelho da graça e do perdão, que perdoou Davi, que perdoa a mim, pecador, e que pode perdoar a tantos quantos verdadeiramente se quebrantarem diante de ti. Então eu te peço agora, atinja o coração desta mulher, ó Deus, que mesmo ainda protegida por esta
temporária imunidade parlamentar, ó Deus. Não tente continuar, ó Deus, o caminho do auto-engano. Mas que se quebrante. Porque aquele que tenta encobrir os seus erros jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixam, diz a tua palavra, este alcançará misericórdia. O problema, Senhor, é que o que foi feito não pode voltar-se atrás. E é por isso, ó Deus, que é só o sangue de Jesus que é poderoso o suficiente para não nos imputar aquilo que a respeito de nós seria indesculpável, e é indesculpável diante dos homens, mas não diante de ti. Salva estas vidas, salva esta família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Viu, meu irmão, eu gostaria de que, se você quiser dividir conosco nesse momento o modo como você tenha sido tocado por essa palavra, viu? Seria muito bom poder ouvir você aqui. Escreve aí, viu, que eu estou aqui nos comentários olhando. Eu espero que esta palavra tenha exortado e edificado seu coração, viu? E esse vídeo, eu reputo que ele é fundamental que você espalhe para tantos quantos evangélicos você puder fazer, viu? Espalhe pelos seus amigos evangélicos, pelos pastores que você conhece, espalhe. Eu não tenho preocupação das pedradas que eu vou receber. Não tem importância. Não tem importância. Estevão foi apedrejado e olhou para o alto e Jesus Cristo estava de pé à direita do Pai, olhando para ele. Essa é a minha glória, viu, irmãos? Não é a glória dos homens, não é o aplauso dos homens, mas é que o Senhor esteja de pé vendo que eu estou tentando ser fiel à verdade do Evangelho. Amém? Estou vendo aqui alguns comentários já de alguns irmãos, glória a Deus. A Ivone não conhecia, viu? Tenta pesquisar, viu, Ivone? É uma história lindíssima, tá bom? A tragédia do final da história, ela macula, na verdade, uma história lindíssima, que se você tentar conhecer, você vai se surpreender. Viu? Quem chegou agora e chegou no finalzinho, assim que nós terminarmos esse vídeo, é a questão de 2, 3 minutinhos, ele fica disponível, tá? Então, se a transmissão vai ser interrompida agora, né? Você não conseguiu ouvir toda a reflexão, logo que a gente terminar, a conexão vai cair, mas aí, na mesma página da igreja, o vídeo vai estar disponível para você assistir. Amanhã estará também no YouTube. E aí você pega o link do Facebook, pega o link do YouTube, espalha pelos amigos, espalha pelos evangélicos, espalha pelos pastores, porque eu reputo que esta reflexão é de suma importância, tá bom? A Tininha que está aqui dizendo, eu também estava na fila dos apedrejadores. Glória a Deus por esta palavra. Amém, Tininha. Amém, que Deus tocou aí e falou ao seu coração. Deus te abençoe, pastor. Nosso dever é orarmos uns pelos outros. Amém. O Jason diz aqui, Deus impactou profundamente a minha alma. Que bom, Jason. A Flávia diz aqui, Deus tem usado o pastor para me ensinar. A Valéria diz, adorei, só não acho que seja mais uma responsabilidade dos evangélicos. A responsabilidade para mim é dela. Mas não são ninguém para julgar. O juiz é dele. Bom, Valéria, não sei se você assistiu desde o começo, viu?
mas é claro que não foi você que fez ela fazer o que fez. Mas ela é um produto disso tudo, tá bom? E tem gente muito pior, que só não mata, mas que está vivendo em situações muito mais críticas dentro desse processo. Ouve de novo a palavra e ouve com a sensibilidade que o Espírito possa levar você a refletir, viu? E eu só peço que você não se enquadre neste versículo que o Senhor disse à igreja de Tiatira. Eu tenho tempo de se arrepender, mas a igreja não quis se arrepender. E hoje os evangélicos eles têm uma resistência muito grande de aceitar que aquilo que eles têm acreditado como sendo evangelho não é evangelho. E é difícil quando a gente percebe que a gente está dentro do sistema e quando esse sistema é questionado. Então, ore ao Senhor para que você não seja vítima desta sedução, deste processo, viu? E eu não estou falando a você especificamente, mas a partir do seu comentário a muitos evangélicos que estarão nos ouvindo, viu? Obrigado por você estar conosco. Deus abençoe você, minha irmã. Um abraço. O querido pastor Marcos Batista está aqui com a gente. Não sei se você entrou agora, viu, Marcos? Reverendo Marcos Batista. Mas depois, se puder, assiste aí a reflexão toda, porque talvez você com a expressão, a visibilidade que tem, possa compartilhar esta palavra, talvez com muito mais eloquência e sabedoria do que eu, dada a beleza com que você se expressa, viu? A Márcia Lopes diz aqui, o exemplo de Davi foi perfeito para abrir a nossa reflexão. Amém, minha irmã. Muito coerente o que foi dito, mas é preciso uma palavra dessas para nos fazer parar e repensar nossa postura em relação ao caso. É verdade. Obrigado, pastor, por mais uma vez nos mostrar o que é ser cristão. Amém, Cecília. Que Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ficar por aqui, viu? Eu peço a você que não ouviu a reflexão toda, ouve, porque eu acho que é importante. E a gente se reencontra domingo nos nossos cultos, às 9 da manhã e às 19 horas. E depois, na terça, na nossa reunião de oração. A paz de Cristo a você. Eu vou repetir, vou estar sendo aqui prolixo e repetitivo. Compartilhe este vídeo. Assim que nós terminarmos, ele ficará disponível para você assistir de novo e mandar para quantas pessoas você puder mandar. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite. A paz do Senhor. Meu presbítero Carlos Oscar diz aqui que o Senhor te abençoe e te guarde e a palavra seja sempre pregada e vivida. Amém, presbítero. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o Senhor. Um abraço a todos. Beijo do Senhor. Meu beijo no seu coração e bênção do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém. Paz de Cristo.